Olá, meus irmãos, minhas irmãs da terceira idade, louvado seja o Senhor por estarmos aqui mais uma vez juntos, para podermos trazer mais uma palavra do Senhor para você, que está aí na sua casa, está ainda passando por essa fase dessa epidemia, ainda isolado, mas Deus nos alcança onde quer que nós estamos. Louvado seja o Senhor por isso. Queria ainda compartilhar com você, darmos continuidade àquelas palavras que nós já temos compartilhado aqui. Essa é a nossa quarta mensagem para os irmãos da terceira idade. O Senhor tem nos dado graça até esse momento, espero que continue assim, que o Senhor continue nos abençoando, espero que você esteja sendo alcançado pelas essas palavras. A última vez nós colocamos também o testemunho de nossos irmãos aqui da nossa igreja, espero que isso possa ter estimulado você também a de alguma maneira se aproximar de outros irmãos aí na sua igreja, também os irmãos possam se levantar para ter de fato um serviço que possa atender os nossos irmãos e irmãs da terceira idade. E hoje eu ainda quero continuar falando com vocês acerca da velhice, desse momento da vida que todos nós, pela graça de Deus, esperamos alcançar, apesar de muitas vezes não gostarmos desse momento da vida, que é a velhice. Mas eu queria ler um texto aqui no livro de João, no capítulo 21, do versículo 18, para poder nortear aqui a nossa conversa nesse momento. Se você poder pegar a sua Bíblia, poder anotar esse versículo, depois você pode ler. Esse texto ele está inserido dentro de um contexto em que o Senhor Jesus está interrogando o apóstolo Pedro acerca do cuidado que ele deveria ter às suas ovelhas por amar ao Senhor Jesus. Então o Senhor cada vez fazia uma pergunta para ele se Pedro o amava, e o Senhor dizia para ele que ele deveria apacentar as ovelhas e apacentar os cordeiros. Então esse versículo está dentro desse contexto. Aqui no versículo 18 nós vemos o seguinte: em verdade te digo, que quando eras mais moço, guarde bem essa expressão, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse é um texto que ele exemplifica bastante, de uma forma bastante vívida, a nossa trajetória de vida. Quando éramos mais jovens, quando éramos mais moços, nós realmente não tínhamos necessidade de ninguém para fazermos as coisas. Nós mesmos fazíamos e desempenhávamos todos os nossos papéis, todas as nossas funções. Mas chega um momento, graças a Deus por esse momento, nós já falamos sobre isso aqui em outra oportunidade, que é uma bênção podermos envelhecer. É uma grande bênção, apesar de todas as dificuldades, desafios que nós enfrentamos, mas é uma grande bênção envelhecer. E chega um momento na nossa vida que nós vamos ter que estender as nossas mãos para que outros possam agora nos levar muitas vezes para onde nós não queremos. E se você observar, muitas vezes é assim que acontece. As pessoas que estão próximas a nós querem cuidar de nós, querem dar as suas mãos para nós, mas nós ainda achamos que ainda somos moços. Porque a nossa cabeça, ela está, muitas vezes, em muitos casos, ela está boa. E nós achamos que ainda temos 20 anos, 30 anos, 40 anos. E esse tempo, para muitos de nós, já passou. Nós já não temos mais essa idade. Então, esse momento agora da velhice é o momento que nós temos que aprender a estender as mãos. Esse é o momento que nós temos que entender que o corpo a qual nós estamos agora está envelhecido, está enfraquecido. É um corpo que não desempenha mais os mesmos papéis que ele desempenhava quando éramos mais jovens. E isso traz sérias implicações no nosso psicológico, no nosso emocional. Muitas vezes nos tornamos pessoas irritadiças, porque nós queremos fazer as coisas, mas o nosso corpo ele não responde da mesma maneira que respondia quando éramos mais moços. E aí nós temos que sermos humildes para reconhecer que nós precisamos das outras pessoas. E oxalá se todas as pessoas idosas tivessem um outro, uma terceira pessoa, uma segunda pessoa para que pudesse cuidar deles. Porque infelizmente nós temos visto aí, mundo afora, que muitas vezes as pessoas mais idosas elas não têm quem possa cuidar delas. É um sofrimento maior ainda. Então se você tem alguém, meu amigo, minha amiga, para cuidar de você, estenda suas mãos, deixe de ser teimoso, reconheça que o seu corpo, ele envelheceu. E esse é um grande dilema para nossas vidas, porque muitas vezes você acha que a sua cabeça está boa, os seus pensamentos estão lúcidos, mas a força do corpo não é mais a mesma.
Você não vai desempenhar tudo que você desempenhava quando era mais novo. Então, é um novo aprendizado para as nossas vidas. Entendermos que esse corpo ao qual nós estamos, ele está envelhecendo. E nós sentimos isso, o corpo ele é a primeira parte do nosso ser que ele sente os efeitos da velhice. Nós vemos aí o enfraquecimento do nosso coração, envelhecemos, o coração vai ficando mais fraco. A diminuição da capacidade pulmonar, por isso que as pessoas acima de 60 anos estão aí nesse grupo de risco, que não podem se colocar aí em meio às outras pessoas mais jovens, porque de fato a capacidade pulmonar e esse vírus aí, esse corona, ele atinge especialmente o pulmão. Então aí por isso que é um cuidado especial com os irmãos da terceira idade. Então quando os seus filhos, os netos falam para você não sair, por favor, não saia. Aceite esta orientação, para você vai ser muito melhor, porque nós estamos envelhecendo. Então nós temos aí uma diminuição da nossa capacidade pulmonar, a perda da coordenação motora e do equilíbrio, nós sentimos isso em nosso corpo, nós não temos a mesma força que tínhamos antes, não temos a mesma disposição de realizar as coisas, ainda que queiramos, nós muitas vezes aí fazemos e aí podemos causar um acidente, podemos aí ter uma fratura, e você sabe que um dos sintomas da velhice é a osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, os ossos ficam mais fracos, e se nós, dependendo da idade, temos uma fratura, aí será um sério problema. Então, por favor, obedeça, aprenda a obedecer. Todas as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, que você que está me ouvindo aí, que já está acima dos 60 anos, 70 anos, 80 anos, que já tem sérias limitações no seu corpo, por favor, aceite a orientação dos outros, aceite a ajuda dos outros. Olha aqui o que o Senhor Jesus falou para Pedro: quando fores mais velho, tu vai ter que estender as mãos. Estenda as mãos, reconheça que agora você está limitado, deixe que as pessoas o ajudem a fazer as tarefas que você muitas vezes quer fazer. Não digo que você tem que parar de fazer tudo, você ainda pode fazer muitas coisas, nós já falamos em vídeos anteriores, mas há momentos, há certas coisas, há certas atividades que nós não temos a mesma força para fazê-lo, e aí necessitamos de ajuda. Temos que aceitar as orientações, porque o nosso corpo está envelhecendo. Nós temos sentido isso, temos aí dificuldade de memorização, nós já não guardamos mais tantas coisas, principalmente as questões mais recentes, esquecemos muito facilmente, temos uma facilidade para lembrar das coisas antigas, do passado, mas as coisas que aconteceram ontem, anteontem, nós temos mais dificuldade. Então isso é um sinal do nosso envelhecimento. Não exatamente que isso é uma questão somente para as pessoas mais velhas, os jovens também sentem isso, a questão do esquecimento, mas isso fica mais evidente a partir dos 60 anos. Então, entenda. É importante para nós, nesse momento da velhice, entendermos o que está acontecendo conosco. O nosso corpo está envelhecendo, o nosso corpo está enfraquecendo. Ele não tem a mesma atividade, não tem o mesmo vigor, não tem a mesma força que nós tínhamos. Isso eu sei que é evidente, mas parece que nós esquecemos disso. E aí, quando nós não aceitamos a ajuda dos outros, nós nos tornamos pessoas irritadiças, ficamos irritados facilmente, ficamos aborrecidos com as pessoas que querem nos ajudar. Queremos muitas vezes aí, fechamos a cara para eles, não aceitamos que eles nos ajudem, porque nós não estamos aceitando o momento da nossa vida. Nós passamos ali pela infância, passamos pela adolescência, juventude, vida adulta, e agora chegamos aí à terceira idade, que acarreta todos esses problemas no nosso corpo. O nosso corpo ele está envelhecendo, ele está enfraquecendo. E isso independente de quem seja, independente da sua classe social, independente de quanto dinheiro você tenha, de onde você more, você vai envelhecer, ou você já está envelhecendo. Isso aí é universal. Por mais que vemos a ciência se desenvolvendo nesses tempos, tem melhorado a qualidade de vida, nós temos aí prolongado, muitas vezes a expectativa de vida nossa tem aumentado, graças a Deus por isso. Graças a Deus pela ciência, pelo desenvolvimento de medicações que tem melhorado de certa forma as nossas funções vitais, tem melhorado os batimentos cardíacos, tem melhorado a função pulmonar, tem melhorado várias e várias áreas do nosso corpo, mas nós temos que entender que apesar de todo avanço científico, nós vamos envelhecer. E o envelhecimento, ele é um sinal de que nós estamos próximo da nosso encontro inescapável, que é a morte. Então não quero falar dela hoje.
Quero falar desse momento em que nós estamos vivendo, que é a velhice. Sentimos efeitos no nosso corpo, é o primeiro parte do nosso ser que vai sentir esses efeitos, como eu citei alguns aqui, dentre tantos outros, há muitos outros que nós sentimos, e esses efeitos, por que eles acontecem? Por que nós envelhecemos? Essa é o que eu quero falar com você hoje. Por que envelhecemos? O que aconteceu? Por que nós não podemos ser jovens eternamente? Por que não podemos permanecer com a força da juventude, com o vigor da juventude? Por que temos que chegar a esta fase? Não é mesmo? Talvez você já deve ter se perguntado. Então aqui eu quero dar uma resposta bíblica para você. Nós envelhecemos por causa da grande tragédia que ocorreu no início da humanidade sobre essa terra, num lugar chamado Éden, mais conhecido como Jardim do Éden. Ao criarmos ali, Deus ao criar o homem, Adão e Eva, deu uma certa ordem para que eles não comessem de uma determinada árvore, mas eles, iludidos por causa da serpente, eles aceitaram a sugestão da serpente e assim desobedeceram a Deus. E a partir dessa tragédia, dessa desobediência, houve uma desconexão de Deus com o homem. Houve agora um abismo entre Deus e o homem. O homem agora ele passa a viver por sua própria conta. Ele passa a estabelecer as suas próprias regras. Ele passa agora a estabelecer a sua própria justiça. E isso, Deus, ao ver esse quadro, ele dá um ultimato para o homem, estabelecendo um limite para que esse homem vivesse nessa terra, que foi de 120 anos. Quero ler isso para você aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, no verso 3. Se você tiver com a sua Bíblia, anote aí. Deus, então, por causa dessa desobediência do homem, ele limita a vida humana. Isso não quer dizer que todos os homens chegarão a 120 anos, mas eles irão no máximo a 120 anos. Se tiver uma boa saúde, tiver uma boa qualidade de vida, talvez ele chegue aí aos 100 anos, aos 110, 120 anos. Aqui no versículo 3 diz o seguinte, de Gênesis capítulo 6. Então disse o Senhor, o Eterno, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Gênesis 6, versículo 3. Aqui o Senhor está dizendo, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Então Deus, ele limita o homem a viver sobre a terra 120 anos. Oxalá se todos pudessem chegar, mas nós sabemos que por vários e vários motivos nós muitas vezes temos a vida interrompida muitos antes disso. E há um salmo que fala que a vida ela chega aos 70, 80, mas com fadigas e canseiras. Então isso de fato é o que muitas vezes representa a velhice. Canseira, enfado, nós sentimos esse peso sobre os nossos ombros, tudo se torna muito mais difícil, tudo se torna muito mais complicado para nós. Hoje temos que pensar muito e muitas vezes no que vamos fazer. Então, vendo esse acontecimento, por que nós envelhecemos? Foi por causa da queda. A queda lá no Éden proporcionou a toda a humanidade experimentar, aqueles que tiverem o privilégio de envelhecer, obviamente, de sentir no seu corpo essas dores. E o primeiro que sente esses efeitos do pecado é o nosso corpo. E isso fica muito claro, fica muito evidente, é visível para nós como é que o corpo da gente sofre com a causa, o efeito do pecado. Mas Deus, ele não projetou a mim e a você no seu plano original de que vivêssemos 120 anos. Olha que maravilha. Deus quer que eu e você vivamos eternamente. Mas lembre-se que eu falei que houve um rompimento no Jardim do Éden. Houve uma desconexão entre Deus e o homem. E isso fez com que o homem vivesse e estabelecesse suas próprias regras, suas próprias justiça. E assim, esse homem tem vivido até nos dias de hoje sem a presença de Deus, sem relacionamento com Deus. Porque há uma barreira entre nós e Deus hoje que se chama-se o pecado. O pecado é uma grande barreira entre mim e Deus, entre você e Deus. O que é que Deus fez, meus irmãos, minhas irmãs, para solucionar esse problema? Qual foi a maneira que Deus usou para poder aproximar a mim e a você novamente dele? Eu quero ler isso aqui com você, porque isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque, como eu falei agora há pouco, nós não vamos deixar de envelhecer, vamos continuar envelhecendo.
Você já deve conhecer esse versículo, bastante conhecido, que é João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho, ou seja, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Veja isso. O Senhor, Ele, como intentava no seu coração de que nós vivêssemos eternamente, porque Ele é eterno, então Ele providenciou que o seu Filho amado, o seu único Filho, fosse sacrificado no meu e no seu lugar. Então, como é que Deus vai restaurar a nossa condição de eternidade novamente, como nós vemos em Eclesiastes capítulo 3, versículos 11 e 14, que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Tudo que Deus faz é para a eternidade. Ele entregou o Filho dele para mim e para você. A única maneira de hoje termos o problema da velhice solucionado é quando eu e você verdadeiramente nós cremos em Deus. Quando eu e você, de fato, nós cremos no Filho dele, no Senhor Jesus Cristo. E é o que nós temos que fazer hoje, meu amigo e minha amiga. Porque o nosso corpo continuará envelhecendo até o último suspiro. Mas e depois? E depois? Qual é a sua e qual é a minha esperança nessa terra? Nós vemos aqui em Romanos capítulo 4, no versículo 19, que Abraão, um homem bastante conhecido também, um patriarca do Antigo Testamento, ele, aqui no versículo 19, diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé. Veja, Abraão sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. É agora que eu acabei de falar. O corpo ele está envelhecendo, o corpo está enfraquecendo. Abraão, ele mediante a fé, ele cria nas promessas de Deus, nessa grande promessa de vida eterna. Então ele, levando em conta o seu corpo amortecido, ele sabia que seu corpo iria morrer, que ele sabia que seu corpo estava fraco, mas agora ele cria nessa promessa de vida eterna, que ele iria receber essa herança maravilhosa. E assim como Abraão, nós podemos hoje viver mediante essa mesma fé. Em quem essa fé? Onde está a sua fé? Na ciência, no avanço científico, na melhora dos medicamentos? Em que está a sua fé? Hoje eu quero chamar a sua e a minha atenção. Há uma maneira de prolongarmos a nossa vida, não nessa terra, mas para a eternidade, que é crendo, meu amigo, minha amiga. Não confie na sua própria bondade, não confie na sua própria justiça. Cristo Jesus se tornou a justiça da parte de Deus para cobrir a minha vergonha e cobrir a sua vergonha. E Ele nos dá uma promessa de transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal. Quero ler com você, aqui já indo para a parte final da nossa comunhão de hoje, aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Assim como Abraão, eu espero que você creia nessas promessas. Veja o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler a partir do versículo 19, acompanhe comigo. Versículo 20. A partir do versículo 20. Diz aqui: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Essa era a esperança, essa é a fé de Abraão. Era isso que ele estava aguardando. Ele sabia que aqui nesse período, nessa vida, ele iria passar por o que ele estava passando. Mas ele tinha uma fé. E essa fé o movimentava, o fazia a cada dia mais estar vivendo aqui nessa terra, com alegria. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é um corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Olha que promessa maravilhosa, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a promessa do Senhor Jesus para mim e para você. Mas para isso, você precisa crer nele. Você precisa botar toda a sua confiança, toda a sua justiça, toda a sua bondade nele. Precisa confiar naquilo que ele realizou na cruz do Calvário, por mim e por você.
Essa é uma promessa sólida, confiável, daquele que nos criou lá no Éden e que nos aproximou novamente dele por meio de Jesus Cristo. E é através dele, através da promessa dele, que esse corpo hoje mortal será transformado igual ao corpo da sua glória. Que maravilha, que bênção essa promessa de Deus para mim e para você. Apesar das dificuldades da velhice, nós temos essa esperança, nós temos esta fé que está nos movimentando em direção a Deus todos os dias. Lembre-se disso, para termos a vida eterna, para vivermos eternamente, essa é a busca de todo homem, é viver aqui nessa terra eternamente. Mas há uma promessa superior da parte de Deus para mim e para você, que é vivermos junto com Ele pela eternidade, em um corpo novo. Esse corpo será transformado. Há muitos outros textos que não dá para ler para você aqui hoje, mas hoje eu queria encorajá-lo a fazê-lo crendo em Jesus. Aceite o Senhor na sua vida. É o tempo que temos agora, não sabemos qual será o último suspiro que daremos nessa terra, porque o tempo que nós temos é agora. Não temos o amanhã e o ontem já se foi. O que temos é agora. Se essa mensagem chegar até você, faça essa reflexão, faça essa troca, essa bênção que Deus está oferecendo a você. Creia no Senhor Jesus. Eu queria terminar orando por você e pela sua família. Que Deus te abençoe e continue te guardando e que você abra o seu coração para o Senhor Jesus Cristo. Assim como eu fiz, o faça também. Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela sua palavra que chegou até nós através desse canal aqui no YouTube, que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos, abençoar as nossas irmãs, aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez, que o Senhor possa alcançá-los através da sua palavra, possa nos fazer lembrar que esse corpo nosso está envelhecendo a cada dia e não importa quanto que a ciência avance, não importa quantas medicações melhorem, nós continuaremos envelhecendo até darmos o nosso último suspiro. Mas antes que esse dia chegue, Senhor, nós queremos fazer uma decisão séria, que é de fato escolher aquele que é eterno, aquele que nos oferece a eternidade, que está nele mesmo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem possa alcançar cada um dos nossos irmãos e irmãs, que eles possam renovar a sua fé, renovar a sua esperança no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Abençoe cada um deles, Senhor. Abençoe as suas famílias, abençoe as dificuldades pelas quais têm vivido. Que o Senhor possa consolá-los em meio à solidão, em meio às dificuldades da vida. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, e até o nosso próximo encontro. Deus te abençoe. Aleluia. Amém, irmãos. Meu nome é Vicentina, tenho 76 anos. Estou passando aqui para agradecer os irmãos da equipe que cuidam de nós, da terceira idade, que cuidam de nós com muito amor, com muito carinho, pelos nossos passeios, Caldas Novas, do lago, dos restaurantes. Eu não participava de nada dessas coisas. Hoje, graças a Deus, eu tenho essa oportunidade de participar com os irmãos, que os irmãos levam a gente para passear. E já também estou aprendendo muita coisa, também aprendendo a amar os irmãos muito e também e orar junto. Nós conversamos, nós reúne, nós conversamos, nós brincamos, nós caçoa, ri, todos juntos, com aquela amizade, aquele amor profundo com os irmãos. E também agradecer aos irmãos por tudo que os irmãos daqui fazem por nós, cuidam de nós muito bem. E também agradecer também por todos que às vezes que a gente sai, né, não estamos podendo reunir por causa dessa pandemia, mas a gente também ora também com os irmãos, um pelo outro, e fala pelo vídeo, fala no celular, e a gente continua falando com eles assim, não na reunião, isso não é reunião em casa, no telefone, no vídeo. Então dá pra gente conversar com os irmãos, falar com os irmãos, não ficar afastado dos irmãos. Logo, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar, nós vamos voltar a reunir em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai abençoar que vai acabar essa pandemia. Eu estou sentindo muita falta da reunião, sentindo muita falta da igreja, sentindo falta de tudo, sentindo falta do nosso passeio, da nossa comunhão um com o outro, e aquelas amizades nossas, né, ficar todos reunidos, os irmãos, conversando, brincando,
rindo. Fazendo todas as coisas boas, assim, né? Coisas que eu não fazia, graças a Deus. Hoje eu tenho essa alegria, né? Eu vivia assim triste, ficar só dentro de casa, não saía para lugar nenhum. Hoje eu saio com os irmãos, né? Vou para as reuniões, nós vamos para os encontros. E é muito bom, né? Então eu quero agradecer aos irmãos por tudo que os irmãos fazem por nós. Agradecer eles e dizer, né, que logo nós vamos reunir novamente, se Deus quiser. E o Senhor Jesus vai abençoar e nós vamos reunir. Eu quero agradecer aos irmãos, uma boa tarde, e falar para os irmãos, né, que eu amo muito os irmãos. Agradecer aos irmãos com uma boa tarde e dizer que o Senhor é o nosso, Jesus é o nosso Senhor. E que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos e dê muita força para os irmãos para ele conduzir nós, quando nós voltar a reunir, para eles terem força de novo para andar com nós, sair com nós, passear com nós. Eu agradeço os irmãos, né? Eu agradeço muito. E fica com Deus, meus irmãos, todos os irmãos. Eu agradeço os irmãos. Senhor, Jesus é o nosso Senhor. Obrigado, irmão, por tudo.